Cumprimento as crianças com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês sabem que para Deus nós somos todos crianças, né? Então eu vou dar uma paz do Senhor e todos vão responder bem alto para Jesus. Não é para a irmã Rose, é para Jesus. Porque se fosse pela irmã Rose, eu não estaria aqui nesta noite. Mas o Senhor permitiu com que eu estivesse. Então vocês, quando eu cumprimentar, vocês vão dizer um glória bem alto para Jesus, amém? Vamos lá, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A Deus, glória a Deus, amém, graças a Deus. Vou aproveitar que vocês estão em pé. Eu vou pedir para que vocês abram as vossas Bíblias, lá em 2 Reis. Não vou fugir do tema, tá, gente? É que essa história está contida também lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Um pouquinho antes, um pouquinho depois também vocês vão ler e vão ver sobre essa história que eu vou estar falando hoje, tá bom? Eu vou aproveitar que vocês estão em pé e nós vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 22. 2 Reis, no capítulo 22. Cadê as crianças que têm Bíblia? Cadê as crianças que têm Bíblia? Levanta a mão. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, e nem para a esquerda. Amém? Vamos sentar-se, glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, eu confesso que para mim estar aqui hoje não foi fácil. Quando você olha para uma pessoa, eu sempre ensinei a minhas filhas assim: você não vê ela, você vê Jesus na vida dela. Se ela não tem Jesus, você vê uma alma gritando, implorando pela misericórdia de Deus. Nós não sabemos o que passa nos corações das pessoas lá fora, ou todos, eu vejo aqui dentro todo mundo com uma expressão alegre, né? Feliz. Eu não conheço a luta que você está passando. Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim: nossa, irmã Rose, como às vezes as pessoas falam, Deus te abençoe, que Deus continue te usando, que você é feliz, você é alegre. Sim, nós temos que ser felizes e alegre, mas Deus não nos poupa de passarmos por dificuldades. Porque como foi falado, nas provações é que nós crescemos, é nas lutas que nós conhecemos, que Jesus, Ele faz nós nos conhecermos. Porque Jesus sabe a nossa capacidade, Ele conhece tudo de nós, mas é para provar para nós quem nós somos. É que muitas vezes o Senhor permite passar por dificuldades e por lutas. Sexta-feira passada, eu deixei o meu netinho na casa da minha filha, criei ele durante 3 anos, todos os dias, dia e noite, mas chegou o momento de entregar para a mãe. Quem tem filhos aqui, até 3 anos, você teria coragem de entregar, depois de criar 3 anos, um amor profundo, saber que vai para longe, talvez vai demorar você vê-lo. Criei 3 anos como uma mãe, vó, porque minha filha ganhou ele na pandemia, e ele ficou comigo, e ela vinha de vez em quando, e ele acostumou comigo e não queria, mas agora ela mudou para muito longe, e precisou levar ele, porque não tinha condições de estar vindo todo final de semana ver ele. Beleza, eu entendi que Deus tinha um plano em tudo isso, e tem. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. No sábado passado, eu ajeitando as coisas em casa, deixei um vaso de cimento pesado cair em cima do meu pé, quebrei meu dedo, arranquei a unha do dedinho, e eu glorifiquei até o nome do Senhor, sabe por quê? Porque eu estava tão focada no meu neto, chorando, limpando a casa, e muitas vezes Deus faz isso conosco, já eu entro na história. E quando, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu não senti dor na hora que caiu, o Senhor me fez lembrar na hora: volta para você,
Volta para você mesmo, porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida do teu neto. Existe uma alma que eu escolhi desde o ventre da tua mãe para que você faça a minha obra, e você está tão focada no teu neto que você está se esquecendo até de você mesmo. Volta para dentro de você e vê que eu preciso de você. E o Senhor me fez acontecer isso para que eu pudesse entender que eu precisava voltar a viver a minha vida. E a vida dele é a vida dele. E eu estava tão apavorada. E o pastor Heleno foi pregar. E eu disse: Senhor, fala comigo, que eu estou muito angustiada, entristecida. E Deus usou ele para dizer assim: quem é que guarda? Quem é que protege? Quem é que livra? Você pode cuidar enquanto está perto de você, mas e quando estiver longe, quem é que vai cuidar? É Deus quem cuida, é Deus quem livra, é Deus quem protege, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, tudo é Deus. E naquela hora o Senhor me fez abrir a mente novamente, e eu entendi que eu, Rose, não posso cuidar de nada. É Deus quem cuida de tudo. E sabe quando você está tipo Tomé? E eu estou ali naquele culto e eu falei: Senhor, lá aonde nós fomos entregar o meu neto para a mãe, e eu disse: Senhor, perdoa a minha incredulidade e o meu incômodo, mas fala comigo. Quando eu terminei de falar, eu senti que pegou nas minhas mãos. E uma irmã disse assim para mim: o que você está pedindo, estou entregando agora. Receba o refrigério da tua alma. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu estou chorando sim, porque a saudade dói, mas eu sei que ele está guardado debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. Tem alguém que está te preocupando nesta noite? Saiba que você não está vendo, mas os olhos do Senhor estão guardando ele lá onde que ele está. Debaixo das nossas orações, Deus guarda, Deus protege, Deus livra. Passei uma semana, segunda, terça no hospital, quarta-feira, consagração. Quando foi na quinta noite, peguei os visuais e comecei a estudar. Comecei a espirrar muito, muito. O pastor Heleno falou: meu Deus, acho que você não vai poder pregar. Eu falei: eu vou em nome de Jesus Cristo. Satanás, sai da minha frente. Em nome de Jesus, Satanás, porque aquelas crianças estão esperando uma palavra da parte de Deus. E eu falei, eu dei o sim. E o crente tem que ser sim, sim. Não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Eu falei: eu dei a minha palavra, e nem que seja arrastando, deitada no chão, mas eu vou pregar a palavra naquele lugar. Amém, irmãos? O nosso Deus, ele é maravilhoso. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, agradecida ao Senhor, porque eu estou viva, com saúde, o pé machucado, mas estou aqui para louvar o nome santo do Senhor juntamente com vocês. A palavra que eu li nesta noite aconteceu, crianças, há muitos anos atrás, aproximadamente 673 anos antes de Cristo nascer. Então, já tem mais de 2000 anos que Jesus nasceu. Então, esta palavra tem mais de 2000 anos. Mas ela foi escrita para nos deixar uma lição muito grande, tanto para nós adultos, como também para as nossas crianças, que estão esta nova geração, como o pastor disse, gerações de novos adoradores, de pregadores, de cantores, de ensinadores. Eu creio assim. Vocês creem assim, gente? Eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção sobre a vida de vocês e o ministério sobre a vida de vocês. Essa história, ela se passa em uma cidade chamada Anatote. Uma cidade, um vilarejo, não era nem uma cidade, um vilarejo, que ficava distante de Jerusalém aproximadamente 3 quilômetros. Este vilarejo, ele era chamado vilarejo dos profetas, porque os profetas se reuniam ali, e ali eles conversavam, e ali eles moravam, eles tinham um lugar separado. Eu creio até para se preparar melhor, né? Porque quando a gente quer se preparar melhor, a gente reserva um lugarzinho, o quarto, a sala, ou até mesmo na cozinha, mas um lugarzinho a gente reserva para estar adorando ao nome do Senhor, buscando a face do Senhor. E esse vilarejo chamava-se Anatote.
que ficava a distância de 3 quilômetros de Jerusalém. E lá vivia esse povo. E lá nesse vilarejo havia um sacerdote chamado Ilquias. E esse sacerdote tinha também uma esposa. Na verdade, a Bíblia fala que ele era o sumo sacerdote. Ele era um sumo sacerdote. Ele cuidava dos outros sacerdotes, tipo orientando, né? E a palavra do Senhor diz que ele tinha família naquele vilarejo. Ele e a sua esposa viviam ali. E um certo dia, eles resolveram, vamos ter um bebezinho? Ilquias, eu creio que conversou com a sua esposa e disse assim: mulher, vamos ter um bebezinho? Vocês sabem por quê? Porque a única situação, o único meio de alguém formar uma família é uma mulher e um homem. Não existe outra forma de uma mulher ficar grávida se não for com o seu marido. As pessoas lá fora, as escolas, seja lá quem for que dizer para vocês que pode existir famílias de homem com homem e mulher com mulher. É mentira de Satanás. O diabo, ele é sujo e é o pai da mentira. Para se formar uma família precisa de um homem, de uma mulher e de um. Então eles se conversaram e tiveram um filho. Passando-se os dias, lá vai a mulher de Jeremias, ficou barrigudinha. Passou-se os dias, ficou-se barrigudinha. Porque tem que ficar, porque o neném começa a crescer na barriga. E eles muito felizes porque ia ter um filho. Passou-se 9 meses, de repente, quem que nasce? Um bebezinho, a coisa mais linda, esperada pelo seu pai, pela sua mãe, com todo amor, com todo carinho, e ali eles cuidando. E eu creio que o papai olhou para a mamãe e disse assim: vamos colocar o nome nesse menino de Jeremias, porque ele é um escolhido de Deus. E sabe qual é o significado do nome Jeremias? Deus é a nossa força. E eles diziam assim: porque Deus é a nossa força e tem nos ajudado a viver até hoje na graça de Deus. Então vamos colocar o nome dele de Jeremias. E assim colocar o nome daquela criança de Jeremias. E aquela criança crescia e Ilquias começava a ensinar: olha, meu filho, dia e noite guarde a palavra do Senhor. Dia e noite cuida em guardar os mandamentos da palavra do Senhor. Dela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Todos os seus dias da tua vida, meu filho, você seja fiel ao Deus Todo-Poderoso, porque o papai é um sumo sacerdote. E ele vai te ensinar também a crescer e ser um grande sacerdote. E assim crescia Jeremias. Crescia Jeremias na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, buscando a Deus, a lei do Senhor dia e noite, porque é isso que os pais faziam antigamente, sabia? A palavra do Senhor diz que era para os pais escreverem nas testas das crianças, escreverem uma plaquinha e colocarem na mão, para que as crianças dia e noite andassem estudando a lei do Senhor, para que não deviam se desviar dela. Ilquias tinha um zelo muito grande e criou Jeremias dentro da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que na época em que Jeremias nasceu, quem dominava aquela cidade, tanto de Judá quanto de Jerusalém, era o rei Manassés. Põe para mim, Giovanni, por favor. Era o rei Manassés. Um rei mau, muito mau, mas muito mau mesmo. A Bíblia chega a dizer que esse rei mau, ele fez tanta ruindade, tanta maldade, que pior do que as nações ímpias no qual Deus tinha destruído, que quando vinha contra Israel.
Ele fez coisas piores do que as nações pagãs. Levou o povo a pecar, levou o povo a viver uma vida desregrada, uma vida de festa, uma vida de prostituição, uma vida sem a presença de Deus. O povo vivia de qualquer forma, usurpando as pessoas. Tudo que não prestava, esse rei Manassés fez para poder afastar o povo da direção de Deus, da presença de Deus. O povo estava pecando naquela época. Vocês sabem o que é que o pecado faz? O pecado, ele entristece a Deus. Quando nós pecamos, o pecado entristece o coração de Deus. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado separa o homem de Deus. Olha que o homem, sozinho, a vida dele vai ser morte. O homem, quando peca, ele corta o laço entre Deus e ele. E aqui está Deus, vida, homem, pecado, homem, morte. Porque os caminhos que o homem escolhe, o fim dele é a morte. E o que é pecado, irmã Rose? Então assim, porque às vezes eu não sei, as crianças, às vezes até os adultos, às vezes não sabem. Mas o que é pecado, irmã Rose? Nos ensina o que é pecado. O pecado é tudo aquilo que eu penso. Sabe? Muitas vezes nós pensamos mal dos nossos amiguinhos. Pensamos mal dos nossos professores. Pensamos mal do pastor, da esposa do pastor, da dirigente do círculo de oração. Pensamos em fazer o mal para alguém. Pensamos em tomar alguma coisa de alguém. Alguma coisa que está à exposição ali. Ninguém está vendo. Eu estou pensando, eu vou pegar. Os olhos do Senhor estão vendo. Tudo aquilo que nós pensamos, que nós percebemos que nos afasta de Deus, que nós sentimos quando o Espírito Santo de Deus vai se retirando, porque a gente sente ou não sente, gente? Nós sabemos quando o Espírito Santo de Deus, ele olha para você e diz assim: estou saindo, porque o meu amigo Jesus já saiu. Vocês sabem quando vocês estão pensando algo de errado, não sabem, criança? Mas o que é mais pecado, irmã Rose? Tudo aquilo que eu faço, que desagrada a Deus. Quando eu roubo, quando eu pego alguma coisa de alguém, quando eu faço alguma coisa escondido, ninguém está vendo. Quando eu quebro um copo, escondo da minha mãe, eu faço. Eu quebrei um copo, eu falei para a mamãe que não fui eu. Nunca dá certo, porque a mamãe sempre acaba descobrindo e por que você quebrou o copo? Não, porque você mentiu. Porque se você falar a verdade, a mamãe e o papai vão entender que não foi por querer. Foi porque aconteceu. Ninguém quebra um copo por querer. Quebra, gente. Vocês sabem que uma vez eu apanhei uma semana porque eu quebrei um copo? Porque eu fui mais criada pela minha avó. E a minha avó, sabe aquele ditado, escreveu, não leu, o pau comeu? E a gente era desse jeito. A minha avó, se piscou, ela batia. Tudo que acontecia, ela batia em nós. Porque minha mãe trabalhava direto para sustentar nós. Porque meu pai era um delinquente. Então, qualquer coisa que nós fizéssemos, mesmo que fosse sem querer, a gente pagava um preço muito alto. Tudo que eu faço que desagrada a Deus, quando eu falo, e no que eu faço também, gente, é quando eu estou diante de um computador e existe uns botãozinhos e eu sei que apareceu alguma coisa na tela que eu não posso ver, mas eu vou lá e clico, eu faço, eu quero, eu posso, porque não tem ninguém vendo. Mas existe 2 olhos como chamas de fogo que vê todas as coisas, criança. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Tudo aquilo que eu falo. Tem crianças que mente, que xinga, que fala palavrão. Oi? Os colegas dele, tá vendo? Que fala palavrão, que xinga, que fala mentira, que xinga a mamãe, que xinga o papai, que desobedece a mamãe. Que fala muitas coisas que desagradam a Deus. Isso
é pecado. E isso faz com que o coração de Deus, ele se entristece e ele chora de tristeza. O que mais, irmã Rose? Tudo aquilo que eu escuto. Sabe aquelas crianças que gostam de escutar aqueles funkão lá? Vuc, 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 vuc. Sabe aquelas crianças que gostam de escutar aquelas músicas esquisitas? Que não edifica nada. Gente, quando eu falo criança, vocês lembrem-se que vocês também são crianças. Viu? Alguém tem 100 anos aqui? Então são todos crianças. Viu? Tudo aquilo que eu escuto. Sabe aquelas crianças que gostam de ficar nas rodinhas de pessoas que estão falando mal das pessoas? Aquelas pessoas que gostam de ficar nas rodinhas de quem está contando piadinha, que desagrada a Deus? Aquela pessoa que não aguenta ficar com a língua guardada dentro da boca e que gosta de escutar as conversas alheias e sair falando tudo ao contrário? Escuta por aqui e quando sai aqui já saiu totalmente distorcido. Isso desagrada a Deus. Isso é pecado. Aquilo que eu vejo. Quem aqui tem celular, levanta a mão. As crianças. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, nós vamos conversar depois. Tudo aquilo que eu vejo. Hoje, gente, a tecnologia está disparada. As crianças têm tudo nas suas palmas da mão. E agora me diz uma coisa, você pai, você mãe, está 24 horas do lado dele? Você está observando o que ele está vendo? Vocês crianças, vocês têm o cuidado de ver somente aquilo que agrada a Deus? Vocês têm esse cuidado? Vocês têm esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado? E saber o que vocês podem mexer, o que não pode mexer? Porque na televisão ainda tem censura. Mas no celular não existe censura. Eu recomendo vocês, pais, mães, avós que estão aqui, a observar o celular dos seus filhos. Esses dias, bem alguns tempos atrás, eu estive na manicure e a manicure disse assim para mim: irmã Rose, meu menino está muito estranho. Meu menino está muito diferente. Eu falei, o que ele faz? Ela disse assim, ele vive trancado no quarto no celular. E eu mando ele fazer as coisas, sabe o que ele diz para mim? Eu sou inútil. Eu sou um inútil. Eu não presto para nada. E eu falei, você já pegou o celular dele e resolveu olhar o que é que ele está vendo no celular? Não, irmã Rosa, eu nunca me preocupei, porque meu menino, ele é uma criança assim, bem centrada, ele não vai... Eu falei, olha, ele pode ser, mas existe maldade nos celulares. Existem pessoas maldosas. Viu, crianças? Vigie no que vocês veem. Vigie. Porque o inimigo, ele está em toda parte. Ele não dorme, como o pastor disse. Ele não dorme. Ele fica 24 horas tentando a vida de todas as pessoas. Passado 15 dias, eu fui lá novamente fazer a unha e ela disse, irmã Rose do céu, ainda bem que a senhora me orientou. O meu filho tentou se matar essa semana. E eu corri e catei o celular dele. Ele estava num grupo de 5 crianças e um adulto que orientava assim as crianças. Você não tem pai? E ele não tinha pai. Tem pai, mas são separados. E vivia numa brigaiada os pais por causa da criança. Você não tem pai ou você não tem mãe? Sua vida é infeliz. Faz o seguinte, olha, se você fazer o que eu vou te orientar, vai acabar todo o seu sofrimento. Sabe o que você faz? Você, e vem para o meu lado. Eu vou te mostrar o que é felicidade. É muito sério o que eu estou falando. Eu não estou brincando de pregar para vocês essa palavra. Me dói o coração em saber que existe isso. E que tem muitos pais desinformados, que deixa o celular na mão dos filhos para poder ter paz. Você vai ter paz por algum momento. Mas se você não vigiar e não cuidar, alguém vai chegar e vai tirar a paz tua e dele também. E nós sabemos quem é essa pessoa. E ela tomou o celular dele.
roubou a vida daquela criança. Eu disse para ela, você não denunciou, não foi na delegacia, não fez nada? Porque tem outras 4 crianças correndo risco. E eles podem achar, pela polícia, eles vão achar quem é essa pessoa. Pelo número. Vão rastrear, vão fazer alguma coisa. Mas muitas vezes eu estou preocupada só comigo. Só com a minha casa. Só com os que são meus. E os outros, cada um, o mundo está assim hoje. Cada um se vira, cada um cuida da sua vida. Crianças, pais e mães, vigiem no que vocês veem, no que vocês colocam diante dos olhos dos teus filhos. Uma vez pregando para as crianças, ministrando a escola dominical para as crianças, falando sobre família e sobre educação familiar, uma criança disse assim para mim, e eu olhei, comentando a respeito do que a gente põe diante dos nossos olhos. Ela disse, irmã Rose, lá na minha casa, o meu pai põe aqueles filmes assim, que tem hora que eu faço assim, porque passa homem pelado para lá, passa mulher pelada para cá. Ela disse, eu vou para o quarto às vezes, porque tendo temor, e o pai e a mãe às vezes não tem temor. Eu não aguentei. Eu falei, espera o final. Eu sou atalaia, você é atalaia. E se nós sabemos que o nosso irmão vai para o buraco, nós temos que orientar. Cheguei para a mãe e falei, mãe, está acontecendo isso. Vocês são responsáveis por ela. E o duro que ela falou diante de todas as crianças, e as crianças todas deram risadas. Porque eles são inocentes. Eles acham que isso aí é uma coisa normal falar. Chamei a atenção dos dois. Falei com o pastor Heleno, conversamos com eles. Eles ficaram muito envergonhados, porque ele era presbítero da igreja. Presbítero, gente, não se espante. Viu? Então, o que nós colocamos diante dos olhos dos nossos filhos, o que nós fazemos dentro da nossa casa, é espelho para eles. Viu? Vigia. É tudo aquilo que eu sinto. O que é que eu sinto? Eu sinto vontade de servir a Deus incessantemente, caminhar na presença de Deus? Não. Muitas vezes nós sentimos ira, raiva. Muitas vezes nós ficamos bravos, mas a palavra do Senhor disse, ireis, mas não pequeis. O que eu sinto? Eu não sinto vontade de vir na casa do Senhor. Eu tenho que fazer força e vir para a casa do Senhor. Sabe aquele dia que vocês têm vontade de ficar jogando bola? Aquele dia que vocês têm vontade de ficar no sofá jogando videogame? Ah, mãe, tem que ir no culto hoje. Eu estou sentindo o quê? O desejo de me divertir nos entretenimentos da vida e deixar de servir ao nosso Deus. Até a gente que é grande às vezes sente isso. Estou tão cansado hoje. Eu estou sentindo no meu coração que eu acho que eu vou ficar em casa. E é bem aquele dia que Deus queria falar com você no culto e você perdeu a bênção. Esses dias nós estivemos na Água Branca, lá perto de Jabuti. Gente, sinceramente, eu fiquei impactada, como diz o ditado por aí, que está com essa palavra, estou impactada, né? Um irmãozinho, ele aceitou Jesus, deve ter mais ou menos 1 ano. Anda 5 quilômetros de bicicleta no escuridão. Vem ele, e como a mulher dele às vezes não está em casa à noite porque trabalha, ele traz o menininho dele de 3, 4 aninhos na garupa da bicicleta. E todo culto que tem, ele está lá naquele culto. E eu disse para ele, e tempão de chuva, e eu disse para ele assim, irmão, não quer deixar o nenezinho vir no carro junto com nós, porque o tempo está para chuva? Ele disse, não, irmã Rose, ele vai comigo, porque o Senhor vai segurar a chuva e eu vou chegar na minha casa. Me deu uma lição ainda, né? Porque a gente tem que ter fé. E ele ainda disse assim, irmã Rose, desde o dia que eu aceitei Jesus, eu ando nesse trajeto glorificando e exaltando a Deus, porque eu sinto no meu coração a alegria de servir ao meu Deus. Porque quando eu era do mundo, eu andava quilômetros e quilômetros para beber, para ir para o baile, para festar, para putear. Desse jeito ele falou. E hoje eu reconheço a grandeza do meu Deus, do que Ele fez na minha vida. Irmã Rose, todos os dias da minha vida eu quero sentir essa alegria de servir ao Senhor. Aquilo alegrou o meu coração. E eu senti a presença de Deus naquele lugar e no olhar daquele irmão. Sofrido, descida, subida estrada de terra. E eu disse, esse é um verdadeiro crente.
Porque tem muitas pessoas que moram do lado da igreja e ficam a semana toda servindo na igreja. É ou não é, pastor? Mora do ladinho, mora a 500 metros. Caiu uma garoa, não vou. Você sabe que você é sal da terra, mas você não derrete não, viu, com a chuva. Pode vir com chuva que você não vai derreter. Você é o sal da terra, mas você não vai derreter. Pode ficar tranquilo, viu? É tudo aquilo que eu vejo. Ó, aquilo que eu disse lá no botãozinho lá. Muitas pessoas estão vendo tudo que não presta e achando que está tudo normal e que o nosso Deus está se agradando. Eu posso ver o que eu quiser, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Vai indo, vai indo. Você vai ver aonde que chegar. E depois não adianta chorar o leite derramado. Cuida no que vocês estão vendo, crianças, na internet, no celular, lá na escola. Existe um grupinho de pessoas, de crianças que estão fazendo algo que não agrada a Deus. Foge. Sabe o que a Bíblia diz? Foge da aparência do mal. Vocês observaram, viram, olharam, viu que não agrada a Deus, ó, foge. Porque o mundo, a Bíblia diz que, tem um ditado que diz que o mundo é dos valentes, não é não. O mundo é daqueles que são covardes contra o pecado. Aqueles que são covardes, que fogem do pecado. Aqueles que vê o pecado ali, ele foge. Ele é corajoso para poder sair correndo e abandonar o pecado. Eu observei, eu vi, é pecado, sai correndo. Sai fora disso. Porque o pecado, ele desagrada a Deus. Ele nos separa de Deus. Deus olha lá do céu. O coração de Deus se entristece com toda essa situação. Deus não se agrada. O mundo está doente. O mundo está doente com tanto pecado. Mas a Bíblia diz, vamos correr. A Bíblia diz que quando Manassés morreu, que o mundo estava nessas condições que eu mostrei para vocês, que eu comentei com vocês. Passado-se 10 anos, acontece, quando Jeremias tinha 10 anos, este rei Manassés morreu. E assume o seu lugar o rei Amon, que era filho de Manassés. Giovanni vai colocar lá o outro. Assume-se o rei Amon. Ele tinha 22 anos quando ele assumiu o reinado de Judá e Jerusalém. E a Bíblia diz que este também, Amon, fez tudo quanto era errado. A Bíblia diz que ele seguiu o exemplo do seu pai e fazia tudo conforme o seu pai fazia. Vocês estão vendo? Vocês estão observando, pais e mães que estão aqui nessa noite, que vocês são o espelho dos seus filhos. Amon seguiu os caminhos e os passos do pai dele. Se tornou um rei tão ruim, que os seus próprios empregados, seus súditos, o mataram. Porque não aguentava a ruindade dele. Matou ele com 2 anos que ele estava no reinado. A Bíblia diz que os seus súditos, os seus empregados, tiraram ele da terra, mataram ele. Tiraram ele de circulação. E a Bíblia diz que então reina no lugar de Josias o rei Josias. Um rei de apenas 8 anos de idade. Olha lá. Uma criança. Uma criança de 8. Quem aqui tem 8 anos? Qual de vocês tem 8 anos? Quem tem 7? Você tem 8? Vem cá na frente. Teu nome é Kelly? Que lindo. Seu nome tem 7? Então vamos lá. Morre-se o rei Amon. Mataram-se o rei Amon. Então os súditos e os homens daquela época pegaram o filho de Amon com 8 anos de idade. Gente, o que uma criança de 8 anos pode entender de um reinado? Nada, né? Qual é o pensamento de uma criança? O que você pensa em fazer hoje? Se divertir, adorar a Deus.
Mas este rei aqui, ele não pensava em servir a Deus, sabia? Porque ele já tinha visto todas as atrocidades que o vô tinha feito, que o pai tinha feito. Então, ele estava crescendo numa família toda desestruturada. Em uma família que não tinha nada de bom. Poderia vir alguma coisa boa de alguém que vive numa situação difícil, gente? É só misericórdia de Deus e Deus trabalhando na vida. Então eles pegaram, pode sentar, meu amor, uma criança de 8 anos e colocaram no poder. E a Bíblia diz que esta criança cresceu. Essa criança foi instruída, eu creio, pelos sacerdotes que ali sempre estavam envolvidos com aquele reinado. E foi ensinando, e foi ensinando, e foi ensinando ele, e orientando ele no caminho do Senhor. Porque até então ele não tinha tido nenhuma orientação sobre quem era Deus, o que devia se fazer para poder agradar aos olhos do Senhor. Então eu creio que aqueles sacerdotes tiveram, sumiu a palavra agora, a responsabilidade de educar esta criança que estava lá dentro do reinado. E a Bíblia diz que quando ele estava com 18 anos, passou-se 10 anos, quando ele estava com 18 anos, ele manda um escrivão subir até Ilquia. Quem que era Ilquia, gente? Quem lembra aqui? Crianças, quem era Ilquia? Ilquias era o pai de Jeremias, daquele nenezinho bonitinho que nasceu. Ele era um sumo sacerdote. Então Josias pega e manda um dos seus escrivãos subir até o templo e dizer: Ilquias, ajunta o dinheiro que o povo separou para que nós possamos corrigir as rachaduras do templo, porque o povo estava tão fora da presença do Senhor, tão fora dos mandamentos do qual Deus tinha mandado Moisés escrever. O povo estava tão fora de tudo que o povo não estava mais congregando. O povo já não estava mais prestando culto ao Senhor, porque o templo estava destruído. Ninguém se importava como que estava, vamos dizer, a igreja, para as crianças entenderem. Tudo destruído e ninguém se importava, estavam preocupados em se divertir-se. Então ele manda o seu escrivão subir e falar para Ilquias: pega o dinheiro e entrega nas mãos daqueles que são responsáveis para a construção do templo novamente, porque ele entendeu que precisava fazer alguma coisa. Então o que aconteceu? Ilquias pegou o dinheiro, entregou para quem era necessário para a reforma do templo. Mas lá no meio dos escombros, Ilquias achou o livro da lei. O livro da lei, os estudiosos dizem que esse livro provavelmente era o livro de Deuteronômio. Quem já leu o livro de Deuteronômio aqui? Sabe que lá está contido muita coisa. Principalmente no versículo 28, está escrito sobre as bênçãos e sobre as maldições daqueles que não servem ao Senhor. O que vai acontecer? Se você nunca leu, pega a tua Bíblia lá na tua casa, no versículo Deuteronômio 28, e você vai ver o que é que acontece com aqueles que servem ao Senhor e com aqueles que não servem. A Bíblia diz que quando o escrivão desce e se encontra com Josias, com o rei Josias, e diz para Josias: olha, Josias, já foi entregue o dinheiro para as pessoas para a construção do templo, mas o sacerdote Ilquia, ele achou o livro da lei, e o rei quis ouvir o que é que estava escrito na lei. Então o escrivão começou a ler tudo que estava escrito naquele livro, naquele pergaminho. E sabe o que o rei fez? Quando o rei ouviu sobre a ira de Deus que viria sobre aquele povo, o rei Josias rasgou as suas vestes, se jogou no chão, chorou. A Bíblia diz que ele chorou e ele se humilhou diante de Deus, pediu a misericórdia do Senhor.
mandou chamar todo o povo, vamos resumir. Chama todo o povo, convoca todos os sacerdotes, todos o povo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escrivãos, todos. E eu quero ler o livro desta lei. Diante de toda aquela multidão, Josias começa a ler o livro do rolo que foi achado. E aquele povo fez um concerto com Deus, em servir a Deus. Sabe por quê, gente? Porque Josias colocou no teu coração que quando nós agradamos a Deus, nós podemos aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida. Josias, às vezes eu troco as palavras, gente, me corrige. Josias, ele entendeu que se ele se humilhasse, como dizia aquele livro, que se ele se humilhasse, que ele levasse o povo a se humilhar, levasse o povo a se converter dos seus maus caminhos, Deus iria aplacar a ira que estava determinada sobre aquele lugar, porque o livro dizia que a ira desceria sobre eles. Mesmo assim, Josias resolve pedir para que vão consultar ao Senhor. E eles sobem e vão consultar ao Senhor com a profetisa Uda. E a Bíblia diz que Uda profetiza para eles que Deus estava determinado a destruir toda aquela cidade e todo aquele povo por causa da maldade do coração daquele povo. Mas que era para dizer para o rei Josias que ele podia ficar sossegado, porque durante o reinado dele, ele não ia derramar a ira dele sobre o povo, porque Deus olhou do céu e viu as lágrimas de Josias, e viu a humilhação de Josias, e viu quando ele rasgou as suas vestes e se humilhou diante de Deus. Aplacou a ira de Deus. Aplacou a ira de Deus. E a palavra do Senhor nos diz: nesta noite, a continuação da história vai ser amanhã. Não percam, criança. Amanhã nós vamos entrar na história de Jeremias. Por que eu quis trazer essa palavra? Eu não consegui fugir desta palavra. Gente, eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com irmãs, com mulheres, com homens. Pela misericórdia do Senhor, eu sou terapeuta. Eu atendi uma criança de 9 anos esses dias. Sabe qual foi o desejo que ela disse para mim, que era o desejo do coração dela? Era ver a mãe feliz e o pai parar de fumar crack. Ela disse: a minha casa é uma verdadeira miséria, irmã Rose. Qual é a palavra que eu quero deixar para você, pai e mãe, nesta noite? Exemplo para os teus filhos. Exemplo para os teus filhos. A mãe de Amon perdeu o marido, perdeu o filho, por causa de desobediência, por talvez não ter chamado a atenção, talvez aquele tempo também a mulher não tinha voz, ela não podia fazer muita coisa. Mas hoje nós mulheres, servas de Deus, nós temos voz, nós temos a autoridade de Deus nas nossas mãos, para poder criar os nossos filhos diante de Deus. Vocês lembram quando eu pedi aqui, quem é que tem Bíblia aqui? Quem tem Bíblia, levanta a mão. As crianças. Vocês viram quem levantou a mão? Agora, quem tem celular, levanta a mão. E aí? Você pai, você mãe, que põe um celular na mão do teu filho, mas não tem coragem de comprar uma Bíblia que custa R$50. Paga um celular de 500, 600, 900, R$1.000, R$2.000, mas não tem coragem de pagar R$50 numa Bíblia para dar para o teu filho? O que você quer que ele seja na vida? É expert em mídia, em multimídia, glória a Deus. Pode estudar, podem ser, mas primeiro nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. O mundo está perdido. O mundo está vivendo na época de Josias, de Manassés e de Amon, com governadores, com presidentes que não temem a Deus. Eu estive conversando com uma mãe essa semana e ela disse assim: agora, irmã Rose, infelizmente estão implantando nas escolas o período integral para os filhos. Já aconteceu aqui em Tomazina?
tirando os filhos das nossas vistas o dia todo. E a gente prega uma coisa aqui dentro de casa, na igreja, e lá na escola eles pregam outra. Você sabe o que é que vai inculcar na cabeça do teu filho? Aquilo que eles mais têm à vista. Aquilo que eles mais vão ouvir. Será que lá dentro das nossas casas está o radinho tocando as músicas? Ou está tocando o hino? Nos dias que tem culto, será que nós sentamos com eles e lemos a Bíblia para eles e ensinamos eles o caminho que eles devem andar? Para a gente que trabalha com criança é muito triste. Não estou falando que é triste de você lidar com as crianças, é o que você ouve de certas crianças. É hora de nós despertarmos, crianças. É hora de nós despertarmos e colocarmos diante de nossos olhos só aquilo que agrada a Deus. É hora de nós colocarmos nos nossos ouvidos somente aquilo que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está dos céus olhando, e quando Ele vê vocês crianças adorando a Deus, fugindo do mal, colocando diante dos nossos olhos somente aquilo que agrada. Agora que a minha mãe foi, eu quero uma serva que deu exemplo em todos os momentos da vida dela. Até as crianças sabem que não devemos seguir os exemplos dos maus e os maus caminhos, e nós muitas vezes não observamos isso. Eu amo trabalhar com criança, porque eles são sinceros. Às vezes eles não respondem, porque a dor dentro da alma deles. Eu te convido a ficar em pé nessa noite. Muitas crianças não responderam que queriam ser que nem os seus pais. Eu não conheço os pais deles, mas vocês que estão aqui nesta noite são responsáveis em ajudá-los, eles, em todos os dias da vida deles. Vocês estão aqui junto com eles, vocês podem ajudá-los. As professoras da escola dominical, as maestras, o pastor, a esposa do pastor, a igreja, abrace um deles. Adotem eles como filhos e pregue e inculque a palavra do Senhor, como o pastor disse nesta noite. É um investimento que vocês nunca vão ter prejuízo. Vocês nunca vão perder em investir em uma criança. Porque Deus vai te dar 100% mais. Do partir desta terra você ainda vai ter a vida eterna como Jesus prometeu. Eu convido essas crianças todas a estarem aqui na frente, juntamente com os seus pais, com as suas mães, com os seus avós, com o seu responsável. Venham aqui na frente. Talvez, crianças, vocês tenham visto alguma coisa que não agrade a vocês e que vocês sabem que não agradam ao Senhor. E vocês estão certos em não responder se querem ser igual. Vocês estão certos. Mas mãe e pais que estão aqui nesta noite, mãe, se o teu filho não quer ser como teu pai, abrace ele e ensine realmente a ele que você não precisa ser igual a ele se ele não está andando nos caminhos do Senhor. Porque o projeto do Senhor, ele é maior do que tudo na tua vida. Se eu e meus irmãos tivessem seguido o exemplo do meu pai, nós nunca teríamos aceitado a Jesus. Mas a gente olhava para minha mãe e via uma guerreira que lutava para sustentar 6 filhos e ainda pagar as contas nos botecos do meu pai, porque os homens iam na porta de casa nos afrontar e cobrar da minha mãe. E nós víamos tudo isso. E minha mãe quietinha fazia tudo para não envergonhar ninguém, não ficar devendo nada para ninguém. Qual é o legado que você está deixando para o teu filho? O mesmo legado de Amon? O mesmo legado de Manassés? Olhe para dentro da vida do teu filho e vê que existe uma alma ali que muitas vezes sofre e chora com tudo que tem visto. Faça um compromisso a partir de hoje de servir ao Senhor, custe o que custar. Eu olho para minha mãe hoje e eu tenho vontade de agarrar ela e apertar. Mãe, valeu a pena. Valeu a pena cada noite que ela dormiu ajoelhada, orando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de nós, que nós não seguíssemos o mesmo exemplo do meu pai.
Quantas vezes eu vi minha mãe dormir ajoelhada, chegava de manhã, às vezes tombava de lado, mas estava ali pedindo a Deus em favor que nós não vivêssemos a mesma vida do meu pai. E você hoje está na igreja, você hoje conhece a palavra de Deus. Eu não estou falando que o teu filho não precisa ter um celular. Pode dar um celular porque é até útil para pesquisa, para saber onde que está. Mas primeiro compre uma Bíblia e dê para ele. Leia com ele, ensina a ele o caminho que ele deve andar. Porque até quando envelhecer ele jamais vai se esquecer. Vamos orar. Se até hoje você tem sido negligente quanto isso, quanto Manassés, quanto Amon, eu te convido a você fazer um concerto com Deus, a fazer um pacto com Deus, que a partir de hoje, tudo que você puder investir no teu filho, você vai investir, custe o que custar, aconteça o que acontecer, os teus filhos vão estar debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. E o nome do Senhor será exaltado na tua casa, na tua família, na tua cidade, na escola do teu filho. Vai ganhar alma lá na escola, vai ganhar alma lá no mercado, vai ganhar alma lá na farmácia, na rua. A Bíblia diz que até as crianças se darão a conhecer pelos seus feitos. Feche os teus olhos. Faça um pacto com Deus de criar os teus filhos na casa do Senhor, para que ele possa se orgulhar do pai e da mãe que tem, para que o nome dele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante da tua presença, ó Paizinho, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Paizinho querido, talvez não é aquilo que os teus filhos que vieram e queriam ouvir, ó Pai, mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração e me instruiu para poder falar nesta noite. E eu, como serva do Senhor, Paizinho querido, agora em nome de Jesus,